Hoje, o Mídia News recebe o delegado Frederico Murta, que é coordenador da Gerência de Operações Especiais. Murta atua como delegado no estado desde 2014 e passou pela Delegacia de Roubos e Furtos, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes e também pela Gerência de Combate ao Crime Organizado. Com cerca de 200 mil seguidores no Instagram, o delegado tem gerado polêmica nas redes ao tratar de assuntos sensíveis à segurança pública. Muito bem-vindo, delegado. Eu que agradeço pelo convite, vamos bater um papo aí. Ótimo. Doutor, eu queria começar a entrevista falando dessa sua atuação diária ali no Instagram. Como que surgiu essa ideia e o senhor esperava que tivesse tanta repercussão? Hoje o senhor tem vídeos ali com 2 milhões de visualizações, né? Foi um movimento que ele começou bem natural mesmo. Eu não tinha expectativa disso se tornar o tamanho que tornou, né? Eu comecei movimentando com as pessoas que eu tinha no meu Instagram, o pessoal alunos de academia, eu abria caixinha de perguntas, ia solucionando algumas dúvidas ali e as pessoas começaram a engajar, dar atenção, pedir mais. Aí eu passava alguns dias, pedia uma caixinha diferente para vir mais perguntas. E aí eu comecei de maneira bem natural mesmo, não foi algo planejado, não foi um projeto para que se tornasse um perfil razoavelmente grande como a gente tem hoje. É algo que começou natural e foi de acordo com a interação das pessoas mesmo. Mas no início direcionado a esses seus seguidores mais próximos, que seriam ali da segurança pública. Sim. Que é o que eu acompanho. Hoje o senhor fala de tudo. Eu continuo tentando manter na linha de segurança pública, mas mais por uma questão de conforto, né? Eu sou da opinião de que a gente não tem que falar sobre assuntos que a gente não entende. Então eu tento falar com um pouco mais de profundidade sobre segurança pública e sobre a atuação das polícias, né? Que é isso que eu já trabalho há alguns anos, então são assuntos que eu me sinto confortável em falar. Mas aí acaba que a gente, enquanto servidor público, a polícia está inserida num sistema político como um todo, então a gente acaba abordando alguns assuntos ali, às vezes tangenciando a segurança, mas eu procuro sempre manter o tema de segurança pública, até por uma questão de conforto e de autoridade naquilo que eu falo. Eu evito de ampliar demais o debate. Perfeito. O senhor normalmente caracteriza e adjetiva os criminosos, o tratando como bandidos e etc. Isso causa também algum tumulto ali nas redes. O senhor tem muito hate? Acho que é o que mais tem, né? A gente tem mais hater do que admiradores. Não, mas brincadeira. Em primeiro lugar, a gente tem que respeitar as opiniões diversas, né? E a rede social ela é muito boa por isso. Assim, ela é um local da gente poder se manifestar, apresentar opiniões e pontos de vista que muitas vezes na nossa função, no nosso cargo, eu enquanto delegado de polícia, atuo sempre em nome do Estado, então a gente tem uma série de limitações, então eu não posso ali me postar de uma maneira que denigra a imagem da minha instituição. Então mesmo na rede social, embora às vezes eu use algumas palavras diferentes ali, como você citou algumas aí, a gente acaba ficando um pouco amarrado, mas é um local que dá um pouco mais de liberalidade para a gente expor algumas situações e a gente sente que isso é algo que incomoda muito as pessoas e pelo fato de que as pessoas gostariam de se manifestar dessa forma, então eu sinto que muitas pessoas se sentem representadas quando eu me manifesto dessa forma. Então essas críticas não afetam o senhor. Eu acabei de entrar no seu Instagram e vi que um dos comentários ali de um dos vídeos é de um hate, de uma pessoa que discorda. O senhor também não apaga, nem faz nada disso? De forma alguma. Se você viu é porque possivelmente eu destaquei ele lá ainda para não ter problema. Não tem problema nenhum. Eu sei lidar, no início é mais difícil, no início a gente acaba somatizando um pouco aquilo, mas hoje não, hoje eu lido bem, eu entendo que ali na rede social muitas pessoas que me atacam não estão me atacando, estão atacando as minhas ideias. E ninguém é obrigado a concordar com o que eu digo, eu não estou falando para agradar ninguém, eu estou manifestando a minha opinião. Da mesma forma que várias pessoas aplaudem e incentivam, outros vão criticar. Então eu lido muito bem com isso, então eu trato aquelas críticas como uma crítica às minhas ideias e não à minha pessoa. Isso faz com que fica mais fácil. Já mudou de ideia alguma vez por conta de uma crítica ou um ponto de vista
talvez que o senhor não tinha pensado? Eu, várias vezes na minha vida. Eu acho que a gente vive num processo de amadurecimento, todo mundo. Então eu estou disposto a mudar de opinião a todo momento. Basta que alguém me convença que eu estou errado. Perfeito. Delegado, e um desses termos aí que o senhor usa, em especial ali nos stories, é Enzos e Valentinas. O que o senhor quer dizer com isso? Não, isso é uma brincadeira, né? Que era uma brincadeira muito pontual e acabou, como o pessoal gosta muito, a gente acaba usando mais ali. É apenas uma referência que a gente faz hoje à geração das pessoas mais novas, né? Então, muita gente trata ali a geração Nutella, né? Fala que são as pessoas mais novas, mas não necessariamente, são gerações diferentes, as pessoas que nascem num contexto diferente do nosso. E para nós, eu tenho 41 anos, então as pessoas década de 80 ali, olham muitas vezes algumas coisas que são comuns hoje em dia para o jovem, e para nós era aquela época considerada algo que hoje a gente chama de Nutella, algo, uma criança, na minha época a gente usava a expressão menino criado com vó. Mas não necessariamente isso, é uma adaptação. Então nada mais é do que uma brincadeira que eu faço ali quando vem algumas perguntas, principalmente com algumas pessoas que te referem como pelo fato de eu ser duro demais em algumas respostas, aí eu faço essa brincadeira. Me lembro de uma crítica que alguém fez sobre o treinamento da Polícia Civil ali. O senhor, se não me engano, tem uma formação ali no BOPE que também é super severa. E aí o senhor foi lá e falou assim, tá bom, Enzo, então não entra pra Polícia Civil, né? Se tem tanto medo, assim. Isso a gente brinca muito na polícia, porque a polícia é um ambiente muito rústico, né? Não tô falando de masculinidade, tô me referindo à atividade mesmo. É muito comum o policial viajar, ficar vários dias longe de casa, ter que ir para uma região de mata, às vezes trabalha em situações ali que não tem tanto conforto. Então a gente brinca ali que a pessoa que está buscando entrar no serviço público e procurando conforto, às vezes a polícia não é o lugar adequado. Então a brincadeira é mais nesse sentido. Talvez um conforto financeiro, né? Mas físico não vai ter. Depende do que a pessoa chama de conforto, né? Tá bom, depois a gente fala sobre isso. Agora, Cuiabá aprovou uma lei que proíbe o financiamento de artistas que fazem apologia ao crime. O senhor acredita que o brasileiro tem alguma idolatria a criminosos? Bom, eu não diria que o brasileiro tem uma idolatria a criminosos, mas culturalmente é muito normal a gente ver um tratamento romantizado ao criminoso. Então a gente vê peças de teatro, filmes, produções, minisséries, né? No serviço de streaming hoje, muitas minisséries e programas que tratam ali o símbolo do criminoso, muitas vezes de um lado romantizado. Então, até para vender, para que aquele produto se torne comercial, exploram um lado que não é o lado real. Então, mostra um criminoso, um traficante que teve uma vida que, para construir aquele histórico dele, tem todo um rastro de violência por trás dele, mas no produto ali cinematográfico só mostra o lado romântico, a relação com a família, as dificuldades que ele passou pela vida, e ignora tudo que ele fez de ruim para chegar até ali. Então, quando você é bombardeado com esse tipo de informação, é natural que as pessoas que estão vendo aquilo olhem para aquela pessoa e isso, de alguma forma, se torne um ídolo, algo que ele almeja, algo que ele pretende ser um dia. Porque, principalmente quando a gente está falando de pessoas situações de carência, né? A pessoa vê alguém ali da região dela que saiu do mesmo lugar que ela, que hoje tem um carro bom, que mora numa casa boa, que anda com a namorada bonita. Então o cara faz uma associação daquilo em algo positivo e acaba idolatrando. Então isso é uma situação geral e muito gerada por essa romantização do criminoso. Perfeito. O presidente de El Salvador, ele reduziu a criminalidade drasticamente com uma política de encarceramento em massa. Lá se prende primeiro e pergunta depois. O senhor defende que algo nessa linha seja adotado no Brasil? Eu penso que El Salvador chegou ao extremo, né? Eu acho que nós não estamos no estado ou no estágio que El Salvador estava. Então, eu não acho que é a mesma coisa que deve ser feita aqui, de forma alguma. Mas o que foi feito lá foi o que ele precisou fazer para conter. Então, assim, eu costumo dizer, você pode questionar os métodos, você pode apontar algumas falhas, mas fato é que coletivamente ele resolveu o problema. Acho que, se eu não me engano, salvo engano, completou agora 900 dias sem homicídios.
São 900 dias sem ter uma morte praticada por organização criminosa. Então, ele, de fato, ele resolveu o problema das organizações criminosas. Vai haver questionamento? Possivelmente vai ter falhas no meio? Vai, como tem tudo. Nada é perfeito na vida. Então, eu não levanto a bandeira de que essa é a solução para todos os problemas, mas que resolveu um problema, resolveu. Então, eu penso que olhar para o modelo deles lá e buscar formas de aplicar aquilo no que for cabível à nossa realidade é uma das formas, sim, de buscar a solução. Perfeito. O senhor defendeu recentemente de ir para cima das facções criminosas com força e lidar com os efeitos colaterais disso. O que seriam esses efeitos colaterais? Bom, ir para cima é atacar de todas as formas. E na hora de cumprir o mandado, de prisão, ir com poderio bélico, porque os resultados, as respostas são sempre fortes de lá para cá. Então a polícia, o Estado tem que ir com força para fazer o combate, para não ir para perder. O Estado tem que ir para ganhar. Se houver um confronto, que haja baixa para o lado de lá, se não tiver outra forma, porque o Estado busca a prisão, busca capturar essas pessoas, fazer com que elas respondam. Mas muitos desses caras não estão dispostos a serem presos. Eles não querem. Então eles já deixam bem claro para a família. É muito comum nas investigações a gente ouvir familiares, pessoas que relatam que o parente, a pessoa que estava envolvida já disse que não iria ser preso, sairia dali somente morto, que não iria para a cadeia. Então é muito comum isso. Então o Estado tem que ir preparado, tem que buscar um investimento na parte de inteligência para fazer uma investigação patrimonial e financeira boa, para que a gente faça uma asfixia financeira nesses grupos, que é extremamente importante. Então, quando eu falo de ir com força total, é para atacar em todas as frentes e nunca ir para perder. O Estado tem que ir para ganhar, sempre. Mas eles, vocês, né, enquanto policiais, já não vão com todo esse equipamento? Quando possível, porque nem sempre a gente tem investimento suficiente, a gente nem sempre tem equipes suficientes para dar uma resposta como deveria. Então, às vezes, você tem ali a gestão pública, muitas vezes, ela faz alocação de forças. Então, você concentra esforço, concentra material humano em determinadas áreas. Então, o que eu me refiro é que haja um enfoque nessas áreas, nesse tipo de combate, para que haja uma força suficientemente razoável para que haja um combate efetivo. Então você precisa de fazer um trabalho, como a gente vê aqui no governo, tem o programa Tolerância Zero aqui do Estado, é um exemplo de alocação de forças nesse sentido. Mas teria também que ter a questão de trazer mais servidores, né, concurso público e etc. Isso aí sempre é necessário, é sempre uma necessidade de melhora, mas eu falo muito da nossa realidade, né, que é no cenário que eu estou inserido. Então eu nem vejo aqui em Mato Grosso falta de efetivo. A gente está falando de segurança pública como um todo, né, pensando no país todo. E cada estado vive uma realidade particular. Então, se não é falta de efetivo, o que acontece que hoje a gente tem esse domínio das facções, em especial em determinadas cidades? Eu te aponto dois problemas graves que não tem a ver com a atuação da polícia e não tem a ver com falta de efetivo. A legislação frouxa é uma legislação que ela não é eficiente, ela não é eficaz. As penas não são duras o suficientes e as penas duras não são efetivamente aplicáveis. Então a pessoa ela é presa, ela é aplicada uma pena base lá, uma pena baixa, a pessoa não cumpre o que precisa ser cumprido, está lá a pena nominal lá de 20 anos, o cara vai ficar preso 4, 5 anos. Quando fica? Muitas vezes uma flexibilização ali do próprio judiciário, por meio da audiência de custódia. Então, que acaba liberando mais do que deveria. A gente vê aí a audiência de custódia sendo utilizada como instrumento para promover um desencarceramento em massa. Então, são dois pontos aí que eu já te aponto que são problemas que precisam ser trabalhados e não tem a ver com falta de efetivo. E o senhor considera que a gente está em guerra contra o crime organizado? Total, guerra total. E como assim, né? O senhor pode explicar melhor? Porque o crime ele vai sempre buscando formas de se perpetuar no ambiente e avançar cada vez mais. Então a gente está num país que tem deficiências sociais, tem carências em várias áreas do país e o crime ele tende a
se aproveitar disso. Então, a gente vê no Rio a questão dos domínios de território. Então, as facções hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, e na Bahia também já acontece em alguns pontos, eles não mais exploram apenas o tráfico de drogas. Esses grupos eles vão tentando dominar o território para explorar todos os serviços. Serviço de transporte, serviço de distribuição de gás, padarias. Então, tudo isso são serviços que hoje são controlados pelo crime organizado e a tendência deles, quanto mais espaço for dando, é eles ganhando mais território. É quase um avanço militarizado. Então eles vão buscando cada vez mais espaço. E aí, com esse combo de legislação fraca e com muitas vezes o judiciário não fazendo o papel dele de endurecer o tratamento, eles só ganham força e ganham cada vez mais espaço. Mato Grosso está próximo, ou pode ter alguma cidade que chegue ali perto do Rio ou da Bahia, como o senhor disse? Hoje eu não vejo nada semelhante, nada nem próximo. Mas a gente nunca pode falar do futuro, porque se está hoje controlado é porque hoje há uma resposta efetiva. Mas essa resposta ela tem que ser contínua e a gente precisa de ver as coisas mudando, porque está ficando cada vez mais difícil de fazer esse combate. Mas controlada como, doutor? A gente teve aí Sorriso na lista ali dos 10 municípios que mais matam. E as mortes foram confeccionadas, né? Então são brigas ali de facções. Como assim controlados? Eu te digo que a violência, ela, em algumas áreas, em alguns setores da sociedade, ela vai estar sempre presente. No caso do Sorriso, que você citou, foi um confronto, foram conflitos entre integrantes de facções. A população de Sorriso, o morador de Sorriso, não sentiu isso. Os números, eles são fortes. Os números, eles impactam, eles chamam a sua atenção, chamam a minha atenção. Mas eles foram números que foram gerados por criminosos matando entre si. O Estado não tem como resolver isso, não tem como controlar. São grupos que eles já existem, que o Estado combate a todos da mesma forma, mas as desavenças entre eles não tem como a gente controlar, não tem como estabelecer regras para que as facções criminosas convivam harmoniosamente entre si. Então é uma violência que cabe à polícia fazer o policiamento preventivo, no caso da Polícia Militar, e as investigações, no caso da Polícia Civil. Agora, o conflito entre esses grupos, sempre que esses grupos existirem e coexistirem, isso vai ser natural e sempre vai acontecer. Mas traz uma sensação de segurança, claro. Digo assim, porque essas mortes, a maioria, pelo que noticiamos e vejo, ela acontece em bares, em locais abertos. Eu que posso estar ali, talvez, curtindo alguma coisa, me traz medo. Ou meu filho, ou meu pai, né? Então, não pode negar isso também, né? Mas negar o quê? Que há essa sensação de violência, que essa violência, em algum momento, se esbarra em mim, né? Enquanto cidadão. É o que eu disse, os números, eles impactam, eles geram essa sensação em você e em mim, como eu disse. Os números, eles estão aí, eles não podem ser ignorados. E é por isso que chama tanta atenção. O que eu quis dizer que aconteceu em Sorriso foi uma situação pontual de um conflito entre grupos. Tanto é que hoje não tem mais, hoje não acontece mais o que aconteceu naquele período. Eu estou dizendo que isso pode acontecer em qualquer cidade, em qualquer momento, enquanto houver grupos distintos buscando por espaço, buscando por lucro. Eles buscam lucro e qualquer pessoa que entra no caminho deles e atrapalha o rendimento que eles aferem ali, eles vão acabar conflitando. Então isso foi uma situação pontual que aconteceu, mas isso não se deu em decorrência de falha do Estado, na minha leitura. Perfeito. O senhor citou as leis frouxas e alguma responsabilidade que o judiciário tem nessa questão da segurança pública no país. Como que o judiciário pode trabalhar e, na sua opinião, como ele se responsabiliza por essa alta de violência? Bom, todos os poderes têm a sua parcela de responsabilidade. É muito comum a gente atribuir as falhas de tudo que acontece no Estado à polícia, às forças de segurança. Igual você me perguntou aí, questionando algumas coisas por conta de resultados de violência que estão acontecendo em determinado município. A polícia ela é sempre o primeiro para-choque ali, é a pessoa que vai tomar a pedrada, quem vai ser atacado. Só que a gente nunca vai conseguir resolver o problema se a polícia continuar prendendo criminosos, colocando na cadeia e aquele cara ser solto no dia seguinte. Então, a conta não fecha, a gente nunca vai resolver, é um barco furado. A gente joga a água lá, a água sai e volta para fora. Então, eu preciso de aquela pessoa que foi presa,
que foi flagrada praticando um delito, que ela seja recolhida e colocada no isolamento para que ela possa ser responsabilizada e cumprir a pena dela de maneira adequada. Então o judiciário, ele interpreta ali a lei. Então a gente pega ali uma audiência de custódia, que é um momento ali para verificar uma legalidade da prisão, e a gente vê às vezes um interesse muito maior em buscar motivos para soltar o criminoso do que para verificar realmente a situação que aquela prisão ocorreu. Então a gente precisa que o judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público e o Judiciário andem na mesma linha. Todo mundo siga no mesmo sentido. Não pode haver divergência de entendimento, porque a audiência de custódia ela é um instrumento que hoje ela é utilizada para fins de desencarceramento. Então usa-se o Poder Judiciário, esse instrumento do Poder Judiciário, para fazer algo quase que político. É uma forma de você esvaziar a cadeia. A gente vê isso em vários estados. O sistema penitenciário está cheio, não tem mais como receber preso ali, o Estado teria que construir outras cadeias. Aí a melhor forma de fazer é não prende mais ninguém, só prende o último caso. O que é o último caso? O último caso para mim é uma coisa, o último caso para você é outra. Então o judiciário ele tem papel extremamente importante na hora de que a gente está falando de segurança pública. Não é só responsabilidade da polícia. Os críticos dessa política de encarceramento que eles dizem que agora as penitenciárias funcionam como uma escola do crime. Então algumas pessoas chegam ali como batedores ou aviãozinho e saem de lá como grandes traficantes. Ali virou uma universidade do tráfico de facções. O senhor acredita nisso? E tem essa visão também que as penitenciárias podem estar sendo usadas? Eu acredito que elas podem causar esse efeito em determinadas pessoas, mas não é isso que vai justificar eu deixar de prender alguém. Então eu não vou prender porque lá ele vai conviver com outros criminosos, vai aprender outras modalidades. Vou deixar ele solto praticando um crime aqui. Mas que medida é essa? Não faz o menor sentido. Concordo que existem falhas, precisamos melhorar o sistema prisional. O sistema prisional ele tem que ser repensado, colocar o preso para trabalhar, isolar quem tiver que isolar, separar ali melhor, não colocar determinados grupos com outros grupos que possam gerar esse tipo de problema. Mas a última coisa que nós podemos fazer é deixar de prender. Eu deixar de prender alguém, eu estou deixando centenas de pessoas presas dentro de casa. Esse raciocínio não se sustenta. Perfeito. O senhor é a favor da pena de morte? Isso é um assunto muito, muito delicado. Precisa de ser debatido. Não dá para cravar isso, não. Esse é um assunto extremamente delicado. Eu não consigo dizer se eu sou a favor ou não, sem fazer um estudo profundo de quando ele seria aplicado e como. Tem alguma coisa aí da Constituição também, né, de ser... Mas Esse é um assunto ele envolve muita coisa, ele envolve questões religiosas, ele envolve muita coisa. Então, assim, eu acho que o nosso sistema, ele tá tão defasado, a gente tem tanto problema, que a gente tem que ajustar muita coisa para chegar nesse grau de discussão. De pena de morte. Exato. E prisão perpétua? Sou favorável. Eu sou favorável. Perfeito. Recentemente, o Estado se viu ali no meio da polêmica dos mercadinhos, ainda falando a respeito de penitenciárias, né? Que agora eles são permitidos em Mato Grosso, salvo engano, só que com a venda de apenas determinados produtos. Os mercadinhos fomentam as facções para o senhor? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não há a menor justificativa nem a menor razoabilidade de manter nenhum tipo de comércio dentro de unidade prisional. Unidade prisional é do Estado. O Estado tem que manter o preso, tem que fornecer os itens e fornecer tudo aquilo que o preso precisa para sobreviver dignamente. Ponto. E até onde eu sei, tudo isso é fornecido. A crítica deles, né, que eles fizeram ao judiciário é que, por exemplo, pode se oferecer, mas de baixíssima qualidade. Dizem que os absorventes, no caso das mulheres, não são bons, papéis higiênicos e etc. E aí, mesmo nesse cenário, para o senhor... É porque esse cenário, para mim, não é real. Aí que tá. Eu trabalho no Estado já há alguns anos, eu frequento unidades prisionais, conheço pessoas que são responsáveis por unidades prisionais e as informações que eu tenho é de que isso não é real. Então, informação vinda de preso, de família de preso, de entidades que defendem ali direitos humanos, não necessariamente são reais.
Então, depende muito do que nós estamos falando. Da realidade que eu sei de Mato Grosso, não se justifica ter mercadinho dentro das unidades. Mas eu não estou lá dentro, então eu não vou poder falar, igual você citou a situação dos absorventes, eu não posso dizer. Obviamente, isso tem que ser fornecido e de qualidade. Se isso não estiver sendo, tem uma falha e aí justificaria. O ponto que eu trago é, até onde eu sei, não existe essa lacuna, entendeu? Perfeito. A gente falou sobre legislação e a questão das leis quanto à segurança pública. O ministro Lewandowski apresentou no último mês um novo pacote de segurança pública ao Congresso. Só que teve diversas críticas, em especial a respeito das autonomias das polícias. Como que o senhor viu essa proposta? E primeiro, né, se o senhor tem conhecimento de alguma coisa que foi apresentada ali? Tenho conhecimento e é uma proposta pensada para não dar certo. É muito claro. Qualquer pessoa que entende minimamente de segurança sabe que aquilo ali está sendo feito somente porque a segurança pública é um problema nacional. Eles não conseguem mais, o governo federal não consegue mais fechar os olhos e agir como sempre agiu, nunca se preocupou com segurança, agora não dá mais para fechar os olhos, aí jogam essa cortina de fumaça, trazendo uma normativa ali que não vai resolver em nada o problema, muito pelo contrário, está trazendo somente situações que vão burocratizar e vão gerar vários entraves no funcionamento da segurança pública. O senhor pode citar algum ponto? Transformar o sistema, criar ali o sistema único, onde ele vai fazer a coordenação do serviço. Qual sistema único que funciona no Brasil? As polícias estaduais, cada uma cuida da sua situação. E a gente tem diversos sistemas diferentes. A gente citou alguns estados aqui que passam muito mais dificuldade do que nós. Igual eu falo, quando eu falo de Mato Grosso, fica parecendo que aqui está tudo bem. Não é isso. Aqui tem problemas, não tem nenhum lugar no Brasil que está fora de problema com segurança pública, mas tem situações bem diferentes das outras. O que o senhor fala é das realidades regionais, por exemplo, aqui nós temos um problema de fronteira, né? O que não acontece. Exato, e assim, eu falo até da própria segurança, os nossos problemas aqui envolvendo organizações criminosas, quando você faz um paralelo com outros estados, a gente tem cenários muito piores que os nossos aí fora. E aí que a gente tem que buscar formas de como que cada um trata. Você pega, aqui é um cenário Goiás, é um cenário Bahia e Rio, vivem problemas crônicos ali com violência. A gente tem que buscar formas de enxergar como que cada um faz e cada um funciona. Não adianta você querer centralizar e trazer de uma forma de burocratizar as decisões. O que a União vai saber resolver o problema do Rio de Janeiro? O que a Polícia Federal vai conseguir fazer em São Paulo melhor do que a Polícia de São Paulo, que já está ali há anos fazendo aquilo? Então tem que estruturar, tem que dar ferramentas, tem que dar apoio, oferecer ajuda, buscar uma forma de colocar um estado para ajudar o outro naquilo que é melhor e não inventar a roda e achar que vai criar um novo sistema de segurança pública a essa altura do campeonato que vai resolver o problema do Brasil todo. Isso é ilusão. Perfeito. E como que o senhor acha que esse governo, o governo Lula, está tratando essa segurança? O senhor falou que o governo, na verdade a União, nunca olhou para esse setor, especialmente o governo Lula, ou é um problema de gestões anteriores também? Aí já fica difícil fazer uma análise tão longa, né? Eu posso falar do cenário de agora. O cenário de agora é um descaso total. Não há nenhuma preocupação. A gente vê o próprio ministro da Justiça fazendo declarações ali muitas vezes contra as próprias polícias. Então ele é o representante máximo ali de todos nós ali pensando em governo federal e passando mensagens como se a polícia fosse a culpada pelos problemas que a gente está enfrentando. Então a gente vê um descaso e uma falta de cuidado que fica muito claro nesse governo. Isso é muito claro, uma falta de preocupação com a segurança pública, que agora que viu a vaca indo para o brejo, estão buscando formas de tentar capitalizar alguma coisa em cima disso. Mas o senhor acha que por desconhecimento, por não estar em diálogo com a base aqui, né, que são as polícias, ou por falta de interesse? Falta de interesse. Ótimo. Vamos lá, o senhor tem uma formação também de alto nível ali. Em 2018 o senhor foi aos Estados Unidos para fazer um treinamento na academia do FBI. Primeiro assim, o que o senhor estudou lá e como que essas técnicas podem e foram, né,
O sistema de investigação norte-americano é muito diferente do nosso, né? Eles são muito mais setorizados. Nos Estados Unidos tem 17 mil polícias, são 17 mil instituições policiais. Aqui a gente tem 2, 3 por estado e só. E ainda assim dá confusão, aí você imagina lá. Então é muito diferente. Eu estudei algumas disciplinas lá, dentre elas investigação de crimes violentos, de homicídios, contra-terrorismo. Então algumas coisas são muito fora da realidade, mas principalmente as técnicas de investigação de crimes violentos e de inteligência, que é onde trata de fluxo de informação, de comunicação entre entidades diferentes, de consolidação de bancos de dados. Então a gente aprendeu ali muita metodologia de trabalho que a gente consegue trazer e aplicar aqui para a nossa realidade. Então uma das coisas que eu aprendi lá foi a conseguir fazer as coisas funcionarem entre instituições, que é uma coisa muito comum lá por conta dessa pluralidade de atores trabalhando numa mesma região. Aqui é bem menos complexo, lá é muito mais complexo. Então eles têm isso por natureza muito mais desenvolvido e eles usam isso por meio da inteligência. Então eu trabalhei alguns anos na Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui do estado, na FICO, que funciona na Polícia Federal, e lá tem Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, PRF e Polícia Penal. Então ali é um local, por exemplo, que dá para você aplicar essa metodologia de trabalho e que hoje já está amadurecendo e eles já conseguem fazer trabalhos bem melhores do que quando começamos há 7, 8 anos atrás. Diversas operações. Sim, tem saindo bastante trabalho e isso aí é um sinal de maturidade, de amadurecimento das instituições que vão aprendendo a lidar nesse cenário onde todos têm que se ajudar. Doutor, me corrija se eu estiver errada, mas isso também pode minimizar também até aquelas questões judiciais que às vezes voltam porque isso deveria ser investigado pela Polícia Federal ou isso e às vezes eles acabam com o inquérito, com uma ação completa por conta de um errinho aqui embaixo, né? Esses grupos auxiliam nisso ou não? Não, nesse ponto até que nem tanto, mas eu acho que facilita muito porque você fica com uma gama de atuação muito maior. Pelo fato de terem ali vários entes, fica muito mais fácil de você atuar sem preocupar tanto com a atribuição. Porque determinado crime, se ele for atribuição da Polícia Federal, pode mexer. Se for da Polícia Civil, pode atuar. Então, acho que é bem dentro disso que você está falando. Acaba que abre um leque de atuação, fica um pouco mais confortável para os órgãos investigadores poderem atuar sem ter que se preocupar em entrar na atribuição do outro. Então, é um modelo de trabalho bem interessante. Comparando com os Estados Unidos, eu digo que a gente ainda está bem atrasado, mas eu já posso falar que de 5 anos para cá melhorou bastante, está funcionando bem mais uniforme. Perfeito. O FBI ele emprega o uso de perfil criminal para traçar algumas características de autor de um crime. Essa ferramenta é usada aqui? Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, não. Perfeito. Outra coisa, Mato Grosso já possui núcleo especializado nessas análises, o senhor também não sabe? Eu não sei te falar. Perfeito. Agora, sobre um tema mais delicado. A gente falou com o senhor a respeito dos quase 200 mil seguidores ali e acredito que o senhor seja o delegado hoje da Polícia Civil de Mato Grosso com mais seguidores nas redes. Isso, claro, que levanta algumas hipóteses, especialmente sobre processos eleitorais. O senhor tem vontade de ser um agente público? E disputar as eleições, por exemplo, do ano que vem? Essa pergunta ela tem sido muito recorrente, né? Principalmente por conta do perfil de rede social, né? Igual eu disse a você, isso não foi planejado, não foi um projeto. Mas se você me falasse há 2 anos que hoje eu ia estar aqui conversando com você, eu não ia acreditar também. Então, assim, embora não seja algo, não estivesse nos meus planos, não fosse um projeto de carreira, eu converso e eu acho que eu acredito muito em Deus e nas coisas, como as coisas são colocadas pra gente. Eu acho que se no futuro tiver um cenário favorável, for algo que eu puder ser útil de alguma forma e tiver espaço para poder fazer a diferença, eu não descarto, eu converso. Embora não seja algo que eu tenha muito claro na minha cabeça, hoje eu converso, já conversei com algumas pessoas, já tive alguns convites, mas ainda não estou no momento de decidir isso, não. Eu estou bem focado no trabalho nosso. Mas o senhor não acredita também que cenário favorável a gente é que faz? Eu acredito, mas assim, eu não estou disposto
a fazer algo para se tornar favorável, entendeu? Então o cenário favorável que eu digo é o seguinte: surgiu uma oportunidade, tiver um projeto interessante, que se enquadre naquilo que eu acredite e que principalmente que eu sinta que eu possa ser útil. Porque na polícia eu me sinto útil. Com todas as dificuldades, com todas as limitações que a gente tem no serviço público, eu sinto que eu consigo fazer o meu melhor e ainda que seja um pouquinho, eu consigo fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Então, se de repente isso aí encaminhar para um lado onde eu possa fazer a diferença na vida de alguém, quem sabe? Doutor, seria, por exemplo, deputado federal, já que o senhor também se mostra crítico às leis e as leis se fazem enquanto segurança pública lá, né? Ou qualquer cargo, senhor? Então é aí que está o detalhe. Eu não estou respondendo de uma maneira direta. Eu não estou disposto a entrar na política a qualquer custo. Então, não vai ser aquela coisa, se abrir para vereador, me atende, se abrir para isso, não tem. Tem que ser algo que me convença. Tem que ser alguém que me apresente algo e fale, vamos fazer isso aqui que vai acontecer isso, isso e isso, é interessante, você vai conseguir fazer, você vai ter liberalidade, onde vai ser, mas eu não tenho isso, hoje eu não tenho isso delineado na minha cabeça para te responder. Perfeito. Doutor, era isso. Muito obrigada, viu? Por nada, estou à disposição, agradeço a todos aí pela atenção. Obrigada.